Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo aqui e nós vamos falar sobre Instagram no início aqui da nossa live. Guardar o pessoal só entrar aqui para a gente poder começar com o nosso conteúdo e receber o feedback de vocês aí, se vocês estão me ouvindo, galera. Muito bem, pessoal. Dá o feedback aí se vocês estão me ouvindo, por favor. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre Instagram. Então, nós vamos falar sobre dicas práticas de como é que você pode fazer com que o seu Instagram comece a te dar resultados. Eu mandei no Stories algumas perguntas para vocês poderem colocarem lá. Então, nós vamos responder essas perguntas e também eu preparei um conteúdo aqui para vocês. Mas é importante que você dá aqui o coraçãozinho para que outras pessoas possam ser notificadas aqui em relação a esse conteúdo. E também compartilhe esse conteúdo com alguém. Você pode colocar aqui no envelopinho e mandar esse conteúdo para alguém, que também vai ser bacana, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Primeira coisa importante que eu quero deixar de recomendação aqui para vocês. Pega um caderno ou pega algum no notebook, alguma coisa que vocês possam fazer algumas anotações, tá certo? É importante que vocês façam algumas anotações, porque tem muita coisa dentro do Instagram que são aspectos técnicos que fazem a diferença. Então, pega aí para a gente fazer anotações, porque isso é importante. Aí vocês não vão esquecer, para que vocês possam efetivamente aí ter condições de se lembrar. Tem muita informação, quando a gente pensa em estratégia de marketing, tem muita informação que são detalhes, e esses detalhes eles fazem a diferença. Então, para você não se perder em relação aos detalhes, até que você possa, de tanto utilizar isso, fique claro para você e você não vai ter mais preocupação em relação a isso, é importante que você faça anotações. Então, pega aí um caderno, pega aí um bloco de anotações, ou pega aí o seu tablet, o seu notebook, e começa a fazer anotações do que nós vamos falar dentro do nosso conteúdo aqui, tá bom? Anne está por aqui, Dinâmica, Ricardo, Carila, Juliana. Vamos lá, show de bola. Vamos começar com o conteúdo. Quem vai chegando aí, a gente vai tirando as dúvidas depois, tá? Primeira dúvida que a galera me pergunta muito vou usar o Instagram para poder gerar negócio para minha empresa contábil. O que eu tenho que levar em consideração? Se eu vou utilizar a minha conta empresarial, ou eu vou utilizar, no caso a conta do escritório, eu vou utilizar a minha conta pessoal. Vamos lá. Sobre o ponto de vista de engajamento, e você pode observar até as marcas de modo geral, você vai notar que as contas profissionais, pessoais, elas têm mais engajamento do que as contas de marca. Por quê? Porque de uma certa forma, as pessoas elas se conectam mais com pessoas. Então, quando você faz a opção de utilizar o seu Instagram pessoal, a sua marca, o seu nome, você tem mais facilidade para você conseguir engajar. Mas para fazer isso, você precisa considerar algumas coisas importantes. Você passa a ter que levar a sua conta pessoal para um outro nível. Ou seja, você tem que considerar que a partir de então você é um influenciador da sua marca empresarial. Então, ou seja, você é um influenciador da marca do seu escritório. E aí as suas postagens, tudo aquilo que você faz no seu Instagram pessoal, tem que refletir especificamente essa visão. O que acontece? Nós temos alguns erros em relação a essa estratégia de utilizar uma marca pessoal ou de utilizar uma marca empresarial. Então vamos lá. Então a marca pessoal, quando você, vamos falar mesmo da marca empresarial. Aí você vai lá e faz a marca, faz a estratégia da sua marca empresarial. E aí o nível de postagens que você tem são postagens que não geram conexão. Por quê? Porque você não tem nenhuma pessoalidade nas suas postagens. Ou seja, você não aparece nas postagens, você só fica postando frase ou fica fazendo resumo do que aconteceu das notícias. Então você pega, por exemplo, lá, foi prorrogado o e-social. Aí você vai lá e coloca lá, foi prorrogado o e-social, faz um resuminho de uma notícia, quando na verdade não é exatamente isso que te gera uma conexão. Tá? Nós vamos falar mais sobre a questão de conteúdo para Instagram. Aí vocês vão poder entender melhor. Então é importante que você entenda que para você conseguir gerar conexão com o seu público, você precisa pensar como é que você vai trabalhar isso. E aí, quando você vai para as marcas dos escritórios trabalhando isso, normalmente tem um processo total de desconexão.
Então a recomendação que eu quero deixar para você é, se você for utilizar a marca do seu escritório, que você trabalhe a marca do seu escritório, mas que você dê uma cara para ela, que pode ser você, pode ser o seu sócio, pode ser você, o seu sócio, pode ser até um profissional que está, por exemplo, postando também que tem condições de fazer isso. Você precisa dar uma cara para ela. E nós vamos falar sobre os tipos de conteúdo que fazem, que geram melhores resultados, tá bom? Então é importante que você pense nesse aspecto. Senão fica uma coisa muito enfadonha, uma coisa que realmente não vai gerar um processo de conexão. Então, tá fazendo sentido para você? Cadê o coraçãozinho aqui para mostrar que tá fazendo sentido? E aí você tem a questão da marca pessoal, da sua conta pessoal. Aí tem pessoas que observaram isso acontece muito com os meus mentorandos. Eles observaram que, na verdade, eles conseguem ter um resultado melhor utilizando, por exemplo, a sua marca pessoal. Então, o que você tem que fazer quando você faz essa opção e não há problema nenhum em relação a isso? Você pode manter algumas postagens lá na sua marca empresarial, mas você vai entender que os resultados principais eles vão ser gerados através da sua marca pessoal. Só que o seu Instagram tem que refletir esse aspecto profissional. Ou seja, você tem que pensar no tipo de postagem que você faz no seu Instagram pessoal, porque senão você pode criar um processo de desvender a sua marca, tá certo? Então aqui, ó, o Robson que está aqui comigo, que utiliza muito bem a marca pessoal dele para poder fazer as postagens. Então ele mescla falando parte para o mercado contábil, também fala para o mercado empresarial da empresa contábil dele, fala sobre a função da empresa dele no ramo de franquias e tudo mais no mercado contábil, ou seja, ele utiliza muito isso. E a performance da marca empresarial tende a ser menor do que a performance da marca pessoal. Aí a Anne, que é minha mentoranda, ela está falando assim, ó, a verdade, fez uma diferença impressionante. E foi uma das coisas, inclusive, que nós discutimos pessoalmente sobre a questão de usar a marca pessoal. E aí vale você pensar especificamente como é que você vai conduzir estrategicamente isso. Na decorrência da live aqui, você vai conseguir entender melhor essa questão para você entender como é que pensa o seu público para definir as suas estratégias de publicações, para gerar mais engajamento e assim por diante. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto que você precisa considerar é que para você ter relevância no Instagram, você precisa utilizar tudo aquilo que o Instagram te disponibiliza. Não adianta você pensar que você vai fazer só feed e que feed vai te dar o resultado que você precisa para você ter relevância. Não, você precisa fazer tudo. Você precisa fazer feed, você precisa fazer o stories, você precisa fazer IGTV, você precisa postar no feed, desde publicação de fotos, sequência de fotos, você pode fazer um carrossel de fotos, você precisa postar vídeos de até 1 minuto no feed, você precisa postar vídeos acima de 1 minuto no IGTV, replicando para o seu feed, você precisa fazer lives, você precisa apostar principalmente em vídeos. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem uma dificuldade em lidar com os vídeos, se você tem dificuldade em fazer ali as suas apresentações, é preciso treinar isso, você precisa trabalhar isso. E aí o primeiro lugar que você vai utilizar para treinar isso vai ser aonde? Vai ser exatamente lá no seu Stories. Porque no seu Stories você vai começar a criar um pouco mais de conexão com você mesmo, tá certo? Ou seja, você vai trabalhar melhor essa relação com você mesmo. Porque antes de você conseguir desempenhar uma relação com o seu público, você precisa primeiro se aceitar. Você precisa primeiro vencer ali a dificuldade que você tem de aceitar a sua imagem diante do vídeo. Então, por exemplo, imagine, nós estamos aqui e eu estou fazendo uma live aqui com vocês. Nós vamos passar aqui alguns minutos, perto de 1 hora ou até 1 hora, falando sobre esse assunto aqui. O que tipo de conexão que eu tenho com as pessoas? Eu tenho a conexão que vocês estão escrevendo, mas assim, a quantidade de pessoas que escrevem, que te dá um feedback é muito pequena. E aí você não sabe exatamente se o que você está falando, se faz sentido ou não, você não sabe exatamente se as pessoas estão curtindo aquilo, você não sabe exatamente como é que está ali o retorno das pessoas. Quando você faz um IGTV, que você grava um vídeo, quando você faz um story e tudo mais, você não tem esse feedback. Então você posta e parece que você está postando para ninguém assistir ou para ninguém ver aquele conteúdo, entendeu? Então o que você precisa considerar? Que quando você conseguir falar para uma câmera e você conseguir materializar
que você está falando de fato para uma pessoa, como se você estivesse vendo uma pessoa do outro lado, significa que você criou de fato um tipo de familiaridade com a câmera que ninguém te segura mais. Só que você só vai criar esse tipo de familiaridade com a câmera se você se expor a essa situação. E se você não se expor a essa situação, você não vai atacar a parte de vídeos no Instagram, que é efetivamente um dos aspectos mais importantes para você trabalhar dentro da geração de conteúdos e também de engajamento e de crescimento do seu Instagram. Então você precisa considerar efetivamente em relação a isso. Aí eu quero que você me diz aqui para mim, nos comentários, quem é que tem dificuldade de trabalhar essa questão da autoaceitação, de lidar com o vídeo. Coloca aqui para mim nos comentários quem tem essa dificuldade, tá bom? Porque isso é de fato importante. Aí o Helder está perguntando aqui se essa live vai ficar disponível por 24 horas. Agora as lives elas estão sendo disponibilizadas também no IGTV, então, ou seja, elas estão sendo colocadas não somente por 24 horas, estão sendo colocadas ali no IGTV, tá bom? Aí, então, a Rosana está falando que tem, Carol falou que tem, Lázaro, o Alexandre, o Vitor. Ou seja, esse tipo de dificuldade que você tem, aí a contabilidade cursina é um grande desafio fazer ao vivo. Eu vou falar sobre vídeo ao vivo rapidinho daqui a pouco, aguarda aí. O Paulo está dizendo que tem, Dinâmica está falando que tem. Se você observar, a grande maioria... Fê, pega uma água para mim, por favor. Pega uma água para mim, por favor. A grande maioria tem essa dificuldade. Por quê? Porque tem um processo de autoaceitação, tem um processo de conseguir pegar esse taquejo aí de falar com a câmera e tal. E aí, o teste que você vai fazer para você conseguir se colocar nessa situação, para você conseguir evoluir, é justamente você apostar nos stories. Então, no primeiro momento, você começa a postar, pode falar coisas sobre o seu escritório, você pode falar alguma coisa sobre o seu trabalho, você pode contar como é que foi o seu dia, você pode contar alguns aspectos para você conseguir começar a entender que tipo de conexão você vai ter com o seu público. E nós vamos falar melhor sobre essa questão da conexão e por que isso é tão importante para você ter resultados. Mas eu quero que você anota aí, por favor, e me diz se você anotou o que eu estou falando. Quem não pegou ainda um bloquinho, vai pegar um bloco para não esquecer dessa informação. O que é que você não pode deixar de explorar? Vídeo. E aí você vai começar a explorar os vídeos nos stories, que vão ficar por 24 horas. E aí você vai explorar IGTV, aí você vai explorar vídeo acima de 1 minuto, e você vai explorar ali o feed. A vantagem que você tem no IGTV e no feed até 1 minuto, é que você pode gravar, você pode errar 500 vezes, que ninguém vai ver, e aí você vai simplesmente postar aquilo que você achar que ficou melhor. Ah, Anderson, mas nunca para mim tá bom. É claro que não tá bom, não vai tá bom mesmo, tá? Você nunca vai aceitar, a percepção que você tem, ela é diferente da percepção que o público tem. Então, consequentemente, você nunca vai ter aquela sensação de que você falou um negócio muito foda, muito bom, sabe? Você sempre vai ter aquela sensação de que, tipo, poderia ter sido melhor. Isso é natural. Só que a forma como as pessoas elas veem aquilo que nós falamos é diferente da forma como nós vemos a nós próprios em relação a isso. Ou seja, a gente tem dificuldade de lidar com a nossa voz, a gente tem dificuldade de lidar com a forma como nós gesticulamos, com a forma como nós trabalhamos a comunicação visual dentro do vídeo. E é importante que você considere que tão importante do que você fala é como é que você coloca a comunicação visual junto com o vídeo. E também a qualidade da sua voz, mas não a qualidade da sua fala. Você não precisa cantar. Eu sou um cara altamente desafinado. Eu não consigo fazer uma sequência numa afinação porque eu não tenho qualidade nenhuma de voz. Só que a forma que eu vou utilizar minha voz dentro de um vídeo é diferente da qualidade de voz que eu cantaria, entendeu? Eu não sirvo para cantar, mas eu sirvo para poder criar uma audiência dentro da minha voz, com a minha voz. Então, o que você precisa entender é que a forma como que a gente escuta a nossa própria voz não é a forma como as pessoas nos escutam. Então, precisa parar de se criticar tanto, até aqui está falando, é bom ter essa autocrítica. Precisa parar de se criticar tanto, você ter essa aceitação e entender
que conforme você vai evoluindo, você pode se cobrar mais. Num primeiro momento, não adianta você se cobrar tanto. Não dá para você imaginar que a sua primeira live vai ser igual à sua 100ª live. Não dá para você imaginar que o seu primeiro vídeo vai ser igual ao seu 100º vídeo, porque não é assim. Porque as coisas elas fazem parte de um processo de evolução. Se você achar que não existe um processo de evolução na produção de vídeos, vai lá no meu canal pessoal e lista os meus vídeos de trás para frente e vê os vídeos de 5 anos atrás e você vai ver que tipo de vídeo que eu fazia e compara com o tipo de vídeo que eu faço hoje. Então hoje eu tenho domínio total da câmera, eu não tenho problema nenhum com a câmera, mas não era assim. Eu tive que treinar muito, eu tive que me expor muito a essa situação para ter domínio da câmera. Então, anotou, se você não trabalhar vídeo, o seu Instagram não vai performar. Fez sentido para vocês? Coloca aí para mim, eu quero saber se fez sentido. Se vocês anotaram o que eu acabei de falar. Tá anotadinho aí? Tá? Como lidar com as críticas? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Pera aí um pouquinho, Rodrigo, nós vamos falar sobre isso. E aí, você precisa, então, relembrando quem chegou depois, ó, você precisa trabalhar o seu Instagram por inteiro. Então você vai trabalhar feed, você vai trabalhar IGTV e você vai trabalhar o seu Instagram Stories. Para quê? Para que o algoritmo do Instagram ele perceba que você tem relevância de produção de conteúdos, relevância de postagens. E aí, Stories, você precisa entender, precisa trabalhar uma cadência no mínimo diária. E a cadência que eu recomendo é que você faça 3 blocos diários de Stories para você poder pegar em 3 momentos diferentes o seu público. Então considere que os seus Stories vão ficar 24 horas no ar. Você não precisa fazer vídeo em todos os blocos, mas você pode fazer vídeo em 1 ou 2, você pode postar algum tipo de texto, pode compartilhar alguma informação, você pode pegar uma informação, uma notícia, por exemplo, pode fazer um comentário, e aí você faz postagens diferentes. Também, fazer com que o público interaja com você. Quando você coloca abertura para perguntas, quando você coloca uma caixa para as pessoas comentarem alguma coisa, quando você coloca algum tipo de enquete, quando você coloca algum tipo de informação que gere interação contigo, por exemplo, ó, você coloca ali uma informação e você coloca o seguinte, você quer me mandar alguma dúvida? Me mande inbox, por exemplo. Quando você coloca isso, o que acontece? Quanto mais interação você tem, mais resultado você vai ter com relação ao seu conteúdo, ele tomar mais proporção de pessoas. Por quê? Porque nós temos que entender que a nossa vida ela é coordenada dentro das redes sociais por algoritmos. E os algoritmos eles são programados para analisar fatores que são relevantes em relação aos fatores que eles determinaram. E existe uma sequência de fatores que são considerados relevantes e você tem acesso a essa sequência de fatores analisando algumas métricas em relação ao seu Instagram. E eu vou falar um pouco sobre essa análise de métricas, fica aí comigo que eu vou falar sobre essa análise de métricas. Vamos entender que fatores nós temos. Se você pegar, por exemplo, o seu Instagram, tá? Então, por exemplo, você pega o seu Instagram, deixa eu abrir aqui no meu tablet aqui, e aí você pega o seu Instagram e você vai aqui no seu Instagram, tá? Você vai aqui, ó, você vai clicar no seu, ó, tá aqui no meu feed, certo? Aí você vai clicar aqui na lateral e vai ter o segundo item aqui que são informações. Nesse item de informações você tem conteúdo, você tem uma aba de atividade e uma aba de público, tá certo? Você tem a aba de conteúdo, atividade e público. Então anota aí, porque você não vai sair da live agora para olhar o seu Instagram e talvez você não tenha um outro local para você olhar como eu tenho aqui o meu tablet, tá? Então anota aí. Então você tem lá conteúdo, até deixei já anotado aqui, ó. Conteúdo, atividade e público. Só na aba de conteúdo você tem 14 diferentes análises que você pode fazer. Você pode analisar, por exemplo, como é que o seu conteúdo performou em cliques, como é que o seu conteúdo performou em engajamento, sob o ponto de vista de envio desse conteúdo para uma outra pessoa, como ele performou em comentário, ou seja, você tem uma série de informações que vão te dar uma noção clara do que mais faz sentido para o seu público. Aí, ó, a Rosana anotou aqui pra gente. Ó. Obrigado, Rosana. Então você precisa o quê? Você precisa diariamente se debruçar em relação ao seu Instagram
E eu faço isso diariamente. Diariamente. Eu olho o meu Instagram e eu vejo o que é que eu estou postando e o que é que está gerando melhores resultados. Sobre que tipo de análise? Sobre o tipo de análise efetivamente daquilo que eu quero ter resultado. Então, por exemplo, se eu posto um conteúdo e eu estou objetivando que esse conteúdo tenha algum tipo de encaminhamento. Então, especificamente sempre na conta empresarial, tá? Eu vou falar sobre os 3 tipos de contas, tá? Para abrir as métricas para você, você precisa usar uma conta ou de produtor de conteúdo ou uma conta comercial, tá certo? E aí, se eu faço uma postagem, eu tenho sempre um objetivo da postagem. Eu não vou postar por acaso. Isso é uma coisa importante você considerar. Porque você não pode postar por postar. Você tem que postar sempre com um objetivo. Ah, Anderson, eu não tenho nada para postar. Se você não tem nada para postar, então você não posta. Só que à medida que você tem confiança, à medida que você trabalha a sua conta, à medida que você efetivamente você vai trabalhando isso dentro da sua estratégia, você sabe o que você vai ter que postar. Você vai meio que criando ali uma sequência de postagens que você vai postar. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho mais coisas para postar do que eu tenho conta suficiente para postar. Porque eu não posso postar tanta coisa, porque senão uma postagem compete com outra postagem. O que você precisa entender? Que o algoritmo ele trabalha da seguinte forma. Você postou agora de manhã, então você postou essa postagem, ela está performando. Se você fizer uma postagem logo em seguida, a postagem logo em seguida começa a competir com a postagem que você acabou de postar. Então você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma postagem e você precisa dar um tempo para que vai maturar essa postagem com o seu público. E aí você pode acompanhar. Outra informação importante em relação a engajamento. Se nos minutos seguintes a essa postagem você tiver um fluxo de engajamento muito bacana, o algoritmo enxerga que essa postagem ela é mais relevante e ele vai distribuir mais organicamente essa postagem. Então, ou seja, você consegue fazer com que a sua postagem tenha mais alcance, ou seja, chegue para mais pessoas, pelo fato de você fazer com que essa postagem tenha algum tipo de engajamento bacana. Então, quando você coloca, você pensa na qualidade da foto que você posta, você pensa na headline que você coloca dentro da sua postagem, no que você escreve na postagem. Por exemplo, o fato, por exemplo, de você fazer uma postagem. Você pega aqui uma postagem, como essa que eu fiz aqui, certo? Ó. Essa postagem que eu fiz aqui, tá? Foi do almoço que eu fiz ontem. Ah, por que você fez a postagem do seu almoço? Eu vou explicar para você já já, por conta disso, você poder entender, tá? Então, ó, você pega essa postagem aqui, certo? Aí essa postagem, ela começa assim, ó. Eu prometi que hoje iria cozinhar e que a Fernanda poderia descansar. Aí entra 3 pontos. Quando eu consigo, nessa primeira linha aqui, tá prestando atenção? Tá prestando atenção? Coloca aí se tá prestando atenção. Quando eu coloco nessa primeira linha aqui, eu consigo encaixar uma frase que gera algum tipo de curiosidade nas pessoas, o que vai acontecer? As pessoas elas vão clicar no mais. Tá vendo aqui, ó, tem um maisinho aqui. O objetivo é o quê? Você colocar nessa primeira linha algo que efetivamente gere para as pessoas a curiosidade de elas clicarem no mais, certo? Aí elas vão clicar no mais. Aí quando elas vão clicar no mais, você vai colocar ali a sua postagem. O que você precisa pensar? Você precisa colocar uma postagem que faça sentido. Então, por exemplo, aqui é uma postagem que eu coloquei de ordem pessoal. Só que no final da postagem eu faço a conexão com o profissional. Olha isso aí que importante que eu acabei de falar para você. Eu estou usando a minha conta pessoal, e aí uma coisa que eu vou depois contextualizar melhor para vocês entenderem que eu tenho a conta da Tactus e tenho a conta Anderson Fernandes. Eu estou usando a minha conta pessoal, que é uma conta pessoal, porém eu tenho um fator como influenciador, um fator dentro do mercado contábil. Meu público-alvo é o mercado contábil. Ainda que eu tenha clientes que me sigam aqui, ainda que eu tenha pessoas que também não são do mercado contábil que me seguem, mas o meu público-alvo é o mercado contábil. E aí eu fiz uma postagem do almoço que eu preparei, certo? O almoço que eu preparei. Contei toda a história do almoço, que eu joguei molho na parede, contei toda a história do que aconteceu ontem no meu domingo dentro desse almoço, certo?
Só que essa história, no final dela, tem um contexto profissional. Ou seja, é uma postagem pessoal, só que no objetivo ela tem uma conexão com o profissional. E aí uma coisa que é importante que você saiba. Tá anotando aí? Ó, aqui o Grimes Rogério colocou, conteúdo pessoal conecta com o profissional. Exatamente. Aí uma coisa importante que você saiba, que você precisa pensar em todas as suas postagens se você usar o seu perfil pessoal. Porque se você fizer uma postagem que não for bem pensada, essa postagem pode inclusive te desvender. Ou ela pode inclusive desconectar com o seu público. Ou ela pode não ter contexto nenhum. Então, ou seja, não é postar só aquilo que você tem vontade de postar. Mas você tem que pensar nessa postagem. Então, por exemplo, uma simples foto como essa, tá? Uma simples foto como essa, ou por exemplo, eu abri aqui uma outra postagem, por exemplo, eu pegar uma postagem aqui também que deu uma conexão bacana. Ó, essa foto, essa postagem que eu fiz aqui com a Camila também deu uma conexão bacana, tá? Deixa eu tirar aqui da luz aqui que tá aparecendo. Então, uma foto como essa, ela tem que ser pensada e contextualizada para efetivamente você gerar algum tipo de conexão. Aí a dúvida que surge é, mas significa que eu sou um profissional, eu sou o empreendedor e eu começo a utilizar meu Instagram de ordem pessoal. Eu não posso postar nada pessoal. Pode postar, claro que pode postar. Só que você precisa ser mais cauteloso naquilo que você posta. Você pode fazer uma postagem pessoal. Por exemplo, essa postagem que eu acabei de mostrar é uma postagem que eu fiz com a Camila e eu não tive nenhuma conexão de ordem pessoal. Mas eu sempre estou vendo qual é o feedback que as pessoas estão me dando. Por quê? Porque as pessoas elas compram você como pessoa, não somente como profissional. Então, ou seja, para elas se engajarem com a sua mensagem, elas precisam se conectar com você em relação a que tipo de pessoa você é, que tipo de ser humano você é. Então, por exemplo, se as pessoas elas percebem que você é uma pessoa família, se elas percebem que você é uma pessoa que efetivamente lida bem com os assuntos de ordem pessoal. Hoje nós estamos, por exemplo, passando por muitos problemas relativos a essas questões de saúde e nós estamos tendo muito problema em relação aos aspectos políticos que giram em torno de tudo isso. Então, se você começa a levar suas postagens muito para o lado político, ou se você começa a levar suas postagens para o lado religioso, se você começa a fugir muito daquilo que não é uma crença comum, ou daquilo que tem muitos viés muito específicos que nem todo mundo se conecta. Por exemplo, se eu falo uma postagem sobre família, eu não preciso levar para o lado religioso para falar de família. Porque cada pessoa tem a sua crença, então a gente precisa respeitar esses aspectos. Eu falo de família, as pessoas se conectam com isso. Então você precisa ter cuidados com determinadas exposições que podem ser desnecessárias. Não significa que você não vá postar aquilo que você tem vontade. Você pode postar, só que você precisa entender que tudo aquilo que você faz tem sempre uma contrapartida. Então as pessoas hoje, por exemplo, elas estão muito preocupadas com essa questão da saúde nesse momento. Então será que seria favorável fazer uma postagem que induziria o aspecto do não isolamento social? Alguma coisa, por exemplo, que poderia... por exemplo, vou fazer uma festa, vou chamar os vizinhos e vou postar. Nós temos casos recentes de influenciadores que foram simplesmente liquidados por conta de uma festa. Então as pessoas elas olham muito além do que aquilo que você faz. Não é somente o influenciador fitness, é a vida do influenciador que conta. Então não é somente um profissional contábil, é a sua vida que você passa na rede social que conta. Só que ao mesmo tempo também precisa tomar muito cuidado com o aspecto de você passar uma coisa que não é uma realidade. E aí eu vejo que esse processo de você dar a cara a tapa faz uma diferença bem significativa. Por exemplo, quando eu não estou bem, eu gravei um vídeo aqui que está no meu IGTV, depois vocês anotam aí para vocês assistirem, para vocês poderem entender, tá? Então, por exemplo, eu gravei aqui um vídeo aqui que está no meu feed, que é esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui. Esse vídeo eu gravei domingo, tá? Eu gravei domingo, postei e tal, e hoje eu subi pro YouTube esse vídeo, tá? Que é uma coisa importante também. Eu faço um aproveitamento de conteúdo no Instagram, eu também faço aproveitamento desse conteúdo lá no YouTube. Beleza, voltando.
Esse vídeo aqui eu falei um pouco sobre a sensação que eu tava me sentindo naquele momento. Tá fazendo sentido para você? Coloca, cadê o coraçãozinho? Põe um coraçãozinho para saber se está fazendo sentido. Então eu falei sobre a sensação que eu estava tendo naquele momento, sobre essa questão do isolamento, o fato de ficar tanto tempo em casa, de não poder sair para ter algum tipo de ver pessoas, de ver shopping, ver loja, de fazer alguma coisa para sair um pouco aqui desse espaço aqui da minha casa, certo? Então eu fiz uma postagem que tem a ver muito com a pessoa, entendeu? Tem muito a ver comigo. E isso faz uma grande diferença para esse processo de conexão. E olha o que é engraçado, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha o que é engraçado sobre a questão de conteúdo. Olha só o que é engraçado. Deixa eu achar um negócio aqui importante sobre a questão de conteúdo, tá? O conteúdo que mais gera resultado não necessariamente é o conteúdo profissional. Olha só que engraçado. Olha só. Se você pegar as publicações que mais geraram engajamento, aqui são as publicações, aqui está aqui as publicações, o alcance de um ano para cá. As publicações que mais geraram engajamento, a publicação que foi campeã foi uma foto minha do ano 2000, que eu estou saindo da salinha onde era o escritório, onde eu montei o escritório. Foi a publicação que mais gerou engajamento no último ano. A segunda publicação que mais gerou engajamento foi a publicação que eu estava no hospital agora recente, em 2019, quando eu fiz a minha cirurgia, que eu estou com o avental aqui, que eu tinha acabado de sair da cirurgia. Ou que operar, ou antes de operar, ou depois de operar, já não me lembro. Tá certo? Foi a segunda. A terceira publicação foi a publicação com os meus filhos, que está aqui, tá? Nessa parte aqui de cima. E aí tem a quarta publicação, foi o vídeo da minha filha, que foi um IGTV que ela leu mais de 40 livros em 2019. Ou seja, não foi vídeo meu, foi vídeo dela, tá? Que gerou mais engajamento. A quinta foi a história da Ingra, que é uma história muito interessante, que eu entrevistei ela no Instagram, numa live, já coloquei ela no YouTube, que ela sofreu um atentado, foi esfaqueada, contadora. Tem uma história muito interessante de superação, que não é minha história, é a história dela, que gerou engajamento. E a sexta última foi uma foto que tem lá, eu bem tiozão, 1900 e bolinha, lá no meu escritório, quando eu criei o escritório lá no bairro e tal. Então, se você olhar, a maior parte dessas publicações, elas têm um cunho muito, muito pessoal. Então, você saber utilizar essa estratégia de você trabalhar o seu pessoal misturado com o seu profissional, isso te gera mais conexão com o seu público. E aí você vai inserindo os seus conteúdos para ajudar o público a contextualizar, entendeu? Ou seja, aqui, ó, o Alexandre está falando aqui, aproximar a sua história pessoal, sim. Por exemplo, você é um empreendedor, você tem uma história de superação, que você começou a sua empresa contábil, ou as coisas que já deram errado na sua empresa. Então, quando você conta isso para o seu público, as pessoas se identificam melhor, porque você passar uma imagem de que tudo é lindo e maravilhoso, não é a imagem que é a realidade que as pessoas se conectam. As pessoas, elas querem muito comprar a questão do sucesso, só que as pessoas, elas vão se engajar numa sequência do tempo, ou seja, elas vão ter um engajamento muito mais recorrente, elas vão, numa sequência do tempo, elas vão se conectar muito mais com você se você mostrar uma realidade. Agora, você precisa entender que, tipo assim, né? Igual eu contei a história que eu contei domingo da foto. Então eu mostrei a foto da mesa arrumada, do almoço que eu fiz e tal, mas eu não mostrei a bagunça que fez. Eu poderia até ter mostrado, porque eu me permito fazer esse tipo de coisa. É que eu não tirei foto depois que eu já tinha arrumado tudo, que eu me dei conta e tal. Mas o que mais as pessoas elas compram é a questão daquilo que vai contribuir para o sucesso delas. Então, você precisa levar um tipo de conteúdo que realmente ajude as pessoas a chegar do ponto A para o ponto B, que ajude as pessoas a terem resultados. Ou seja, você precisa pensar fortemente na importância do conteúdo que as pessoas vão consumir. Porque senão, as pessoas elas vão vir no seu conteúdo e elas vão
consumir uma vez, mas elas não vão se interessar em consumir novamente. Então, por exemplo, no meu trabalho, se você considerar, por exemplo, nosso canal do YouTube, no meu canal pessoal, tem mais de 1.200 vídeos lá. No canal da Táxi tem mais de 1.100 vídeos lá. Ou seja, efetivamente, é uma sequência de conteúdos que não acaba. E para as pessoas consumirem tanto o seu conteúdo sem enjoar de você, porque é muito fácil as pessoas enjoarem daquilo que você fala. Então você precisa sempre se reinventar. Então você precisa sempre trabalhar essa questão da novidade. Você precisa sempre fazer com que as pessoas elas vão atrás de você sabendo que elas vão ter alguma coisa diferente, entendeu? Ou que elas sabem, por exemplo, que elas vão entender que você vai ter uma opinião sobre determinado assunto, porque você está sempre muito bem antenado. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos, um da Tactus, e vou dar um exemplo aqui do meu canal pessoal, aqui do meu Instagram pessoal. Na Tactus, por exemplo, nós fizemos uma trilha de conteúdos falando sobre a crise sob o ponto de vista empreendedor. E aí eu busco informação, eu pego essa informação, eu trabalho ela para o meu público-alvo e falo isso para o meu público-alvo, que é o pequeno empreendedor. E produzindo conteúdos diariamente, produzindo conteúdos no Instagram, produzindo conteúdos também lá no YouTube. Ou seja, é uma linha de trabalho que é a Tactus. Aqui, qual é a linha de trabalho? É uma linha de trabalho efetivamente de, primeiro, levar as questões relacionadas à crise. E se você observar as minhas postagens, eu falei muito, e ainda continuo falando, mas menos, sobre a questão da crise. Como você se preparar, quais são os cuidados, os problemas que nós tivemos, viramos home office, dando dicas práticas. Para quê? Para que o público se conecte com essa informação, que é a informação do momento. Então não adianta, para vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo que eu soltei semana passada, acho que foi sexta-feira, muito bom, que é um vídeo que eu gravei com a Fernanda falando sobre a operação de uma empresa contábil. Só que esse vídeo teve um detalhe muito grande. Ele foi gravado na semana que estourou essa pandemia toda. E aí o que aconteceu? Naquele momento, aquele vídeo não fazia sentido. Um vídeo muito bom, a série Insights, só que naquele momento não fazia sentido. Por quê? Porque o foco das pessoas foi direcionado para onde? Foi direcionado para os problemas relativos à pandemia. Então, para que eu ia pegar e ficar, por exemplo, falando só sobre o assunto que estava totalmente desconectado? Então eu deixei aquele vídeo guardado, apesar de ser muito bom, deixei guardado, e eu só fui soltar agora onde efetivamente eu percebi que esse vídeo se encaixaria com o momento atual. E aí, por exemplo, o Rodrigo está perguntando aqui, mas é interessante falar sobre medidas provisórias? O nosso cliente ele não quer saber da medida provisória, ele quer saber do problema dele, da solução do problema dele. A medida provisória é apenas uma interface em relação a isso. O que eu vejo que tem muita gente, e agora menos porque as medidas provisórias diminuíram, né, a quantidade delas, mas teve muita gente que fez um trabalho no Instagram de repórter. Ou seja, pega as medidas provisórias e fica reportando no Instagram o que aconteceu. Gente, é o seguinte, o cara liga a TV dele lá atrás, ele liga a TV dele lá, o G1 tá falando, a Globo tá falando, a Record tá falando, tá todo mundo falando efetivamente sobre essa questão das publicações na visão deles, da forma como as coisas foram colocadas para a mídia. O que o cliente precisa, o que o público nosso precisa é como é que aquela informação vai dar algum significado, entendeu? Porque se você reportar, por exemplo, temos uma medida provisória que nós temos um crédito liberado para as pequenas empresas. As pequenas empresas vão poder pagar o salário dos funcionários com esse crédito. Se você for lá no canal da Tactus, o que você vai ver que eu falei? Eu falei que ainda que exista essa liberalidade de ter esse crédito não chega tão facilmente nas mãos de quem precisa, que é o pequeno empreendedor. E aí, ao invés de eu colocar aquilo como sendo uma solução que o cara ia fazer assim, o negócio ia estar na mão dele, eu coloquei todas as questões burocráticas que ele precisa pensar sobre o ponto de vista de ter acesso a esse crédito. Ou seja, o que ele precisa não é alguém que reporte simplesmente a informação que está lá no governo, mas efetivamente alguém que entregue valor para ele. Então, ou seja, você precisa ser estratégico em relação às suas publicações. E não adianta você ficar copiando simplesmente uma medida provisória e colocar. Ou seja, você precisa pensar especificamente como é que você vai ser estratégico. Então, voltando à questão das métricas, e você vai
tem uma lição de casa. Você vai, primeiro, colocar sua conta. Se ainda não é uma conta profissional, se ela não é uma conta de gerador de conteúdo ou uma conta comercial, transforma a sua conta para uma conta comercial ou de gerador de conteúdo. Eu já testei as duas e eu uso tanto na Tactus quanto no Anderson Hernandes. Eu uso a conta comercial. E aí, deixa eu só abrir um adendo que para não esquecer. Por que eu tenho a conta da Tactus? Porque eu tenho a conta Anderson Hernandes. Porque a conta Anderson Hernandes é para vocês aqui, que é do mercado contábil. Então, ou seja, eu estou focado em fazer um trabalho para vocês. A Tactus, eu estou focado em fazer um trabalho para os nossos clientes. Para não misturar as estações e ficar falando ao mesmo tempo que eu falo para o mercado contábil, ao mesmo tempo que eu falo para os meus clientes, para o nosso público-alvo da Tactus, eu separei. Então, ou seja, eu estou focado nas duas contas, mas com essa separação estratégica de conteúdo, de engajamento e tudo mais. Então o público é separado. Tem um público que é um público que segue as duas contas, mas o público é separado. Aliás, se você não segue a conta da Tactus, você precisa seguir para você ver o que nós estamos fazendo lá. Nós estamos quase batendo 10 mil seguidores agora, está com 9.500 e alguma coisa. Isso é fruto de um trabalho orgânico, sem usar essas ferramentas que fica seguindo e seguindo esses robôs. Isso é muito chato, galera. Isso é muito chato, esse negócio de robô. E isso vai bloquear a sua conta. Muito cuidado com esses robôs, porque isso pode colocar a sua conta para ser bloqueada. Por quê? Porque o Instagram, o algoritmo, ele não quer algo que seja simulado. A melhor coisa que você pode fazer é no dedo. Se você mandar uma mensagem para mim, quem vai responder essa mensagem no meu Instagram pessoal é o Anderson Hernandes. Sou Joe, eu que vou responder para você. Agora, lá na Tactus tem mais pessoas. Eu acesso, o Cláudio acessa, o Jefferson acessa, o Bruno acessa. Tem mais pessoas que acessam. Tem a Jennifer que cuida dos conteúdos pra gente que acessa, ou seja, a gente tem especificamente mais pessoas que acessam para poder responder, porque tem muita interação de pessoas interessadas nos nossos serviços que entram em contato com a gente lá no Instagram da Tactus. Tem muita gente que chama inbox, tá bom? E aí, eu estava falando sobre as métricas. Então você tem lá informações relativas a conteúdo, atividade e público. Conteúdo eu falei, aí atividade você vai ter o alcance das publicações, que é quantas pessoas você alcançou, ou seja, quantas pessoas viram aquela publicação, quantas pessoas diferentes viram aquela publicação. Você tem as impressões, então, por exemplo, tem aqui, vou pegar um exemplo aqui de impressões, tá? Pega, por exemplo, aqui uma postagem minha aqui, ó, por exemplo, teve 16 mil impressões numa postagem, ou seja, ela foi vista, ela passou no feed por 16 mil vezes uma única postagem. Olha só, ainda que a pessoa não clique nela, ainda que a pessoa não dá uma curtida, o fato de passar no feed, você se faz ser lembrado em relação àquilo que você postou. Então é importante você considerar essas informações. Aí você vai cruzando os dias e horários que você tem mais resultado, ou seja, aonde as pessoas mais interagem com você, você tem essas informações lá e também você tem os cliques no site. Qual é a importância de você considerar isso? Porque você precisa avaliar o nível de engajamento que você gerou. E como é que você gera o nível de engajamento? Os níveis de engajamento, eles são por compartilhamento, por salvar a sua publicação, por comentários e por likes. Ou seja, quando alguém compartilha alguma coisa que você postou, isso gera para o algoritmo algo muito interessante. Porque ele fala, pô, se alguém está compartilhando isso aqui, isso eu vou mostrar para mais pessoas, porque tem mais gente compartilhando. Se alguém salvar aquela publicação, significa também que é importante, porque quando você salva alguma coisa é porque você quer rever num segundo momento. E aí, consequentemente, quando você incentiva as pessoas a salvar, também você gera um nível de engajamento bacana que vai fazer com que a sua publicação tome mais proporções dentro do feed das pessoas. Quando você tem um comentário, responda todos os comentários. Todos os comentários você responda. Então, responda prontamente. Você acabou de publicar, teve um comentário, teve 2, teve 3, você já vai respondendo os comentários. Isso funciona tanto dentro do Instagram, como funciona também no YouTube. Por exemplo, na Tactus nós temos uma pessoa só para responder, ela não faz só isso, né? Mas ela responde os comentários, porque eu não tenho condições de responder os comentários. Ela responde os comentários do Anderson. Quando é alguma coisa que ela precisa que eu responda, eu vou lá e respondo. Ela me marca,
para mim, ela manda para mim para eu responder aquele comentário especificamente. Mas os comentários triviais que ela já sabe a resposta, ela responde os comentários nos dois canais. Por quê? A pessoa não pode ficar sem uma resposta. E os likes? Então o like não é mais importante do que comentário. O comentário é mais relevante. O engajamento de envio daquela publicação é mais relevante do que o engajamento de like. Então não é somente pedir like, não é somente querer que as pessoas deem um like, mas você vê o que é que você está postando e o que é que está gerando mais resultado. Está fazendo sentido para você? Cadê o coraçãozinho? Está fazendo sentido? Vocês estão prestando atenção? Estão notando o que eu estou falando? Tá certo? É importante você anotar. E você também consegue ver também quantas pessoas se seguiram, quantas deixaram de seguir, a localização dessas pessoas. Então é importante você saber onde está o seu público, olhar a localização dessas pessoas e você consegue ver também faixa etária, o gênero e os horários. Isso você consegue ver na parte de público, na aba de público. Por que isso é importante? Porque quando você sabe os horários que é melhor para engajamento, você vai focar em ter conteúdos estratégicos nesses horários. Não significa que você não vai postar em outros horários, mas significa que ao postar nesses horários, essas publicações elas têm uma tendência de ter mais relevância, porque é onde o seu conteúdo está vendo mais as suas publicações nesses momentos. E aí você pensa estrategicamente em trabalhar as questões relacionadas a vídeo, você trabalhar as questões relacionadas a analisar o engajamento daquilo que você postou, tudo isso vai fazer uma grande diferença. E aí eu vou responder algumas perguntas aqui, ó. Como conseguir chamar a atenção do produto? Então imaginar o seu produto, um produto contábil ou um outro produto. Como é que você chama a atenção? Normalmente o caminho não é você levar as pessoas para a atenção diretamente para o produto, mas você induzir as pessoas através do seu conteúdo que o seu produto faz sentido para elas. Ou seja, você gera um processo onde as pessoas elas se sentem atraídas por aquilo que você posta. E, consequentemente, as pessoas vão buscar especificamente a questão dos seus produtos. Tá? Como criar e gerenciar conteúdos relevantes para você que atende vários nichos? Você vai efetivamente trabalhar com conteúdos nichados e vai trabalhar também com conteúdos que são abertos para atender o público de um modo geral. Se você analisar o que nós fazemos na Taxo, existem conteúdos que são muito nichados. E aí você tem o engajamento daquelas pessoas específicas. Você está falando meio que one-to-one, ou seja, um a um para essas pessoas. E você tem conteúdos muito mais abertos. E você vai trabalhar especificamente essa questão de você ter esses conteúdos abertos. Você acha que o nome contador ou contadora do usuário é importante? Assim, é uma forma de você qualificar, tem muita gente utilizando, mas eu não vejo que isso seja tão relevante assim para você ter resultados. Como aumentar meus seguidores e torná-los clientes também? Então entenda uma coisa, você não precisa ter uma legião de seguidores para você ter clientes, para você ter resultados. Até contas com 1.500 seguidores, contas que performaram acima de 1.000 seguidores, ou seja, você vai construir um trabalho para performar acima de 1.000 seguidores. Quando você já começa a performar nesse nível, você já consegue ter resultados. Porque eu valido isso efetivamente desde o que aconteceu na Taxo, quando nós estávamos performando lá embaixo, e também com os meus mentorandos. Ou seja, você consegue ter resultados mesmo em contas menores. O que você precisa ter é as pessoas certas que te seguem. E uma coisa importante, quanto mais seguidores você tem, menos alcance proporcional você tem. Ou seja, se você tem uma entrega orgânica X, percentual X, para o nível de seguidores de 1.000, quando você tiver 10.000, o Instagram não vai entregar na mesma proporcional, não vai entregar vezes 10. E você precisa considerar que você vai perdendo também entregabilidade quando você vai crescendo a questão das suas contas. Stories ou publicações no feed, ambos. Você não pode deixar de trabalhar nenhum nem outro. Só que o feed você ainda pode deixar de trabalhar todo dia, mas o Instagram Stories você precisa trabalhar todos os dias, pelo menos a cadência de uma vez, tá bom? Live para um determinado segmento funciona? Funciona. Live para um segmento funciona. O que você precisa considerar é que você vai ter uma abrangência maior se você abrir conteúdos que atendem um pouco mais o interesse. Então, por exemplo, eu tenho pessoas aqui que estão acessando esse conteúdo, que estão interessadas pelo conteúdo do Instagram e não necessariamente são do mercado contábil. E pode se interessar por conta especificamente dessa questão. Roteiro, né? Então aqui a Rosana está perguntando sobre roteiro. Gente, roteiro é muito importante porque você precisa considerar o quê? Que você precisa ter um storytelling, então você precisa pensar naquilo que você vai publicar. Mas eu considero que no primeiro momento não é o fator mais relevante, porque se você for tentar roteirizar tudo que você for falar,
Isso vai te inibir você conseguir falar e, consequentemente, você vai ter problemas em conseguir começar as suas postagens. Começa a postar e você vai ajustando o rumo das suas postagens conforme vai passando o tempo. Você vai aprimorando as suas postagens, inclusive a questão de roteiro. Sobre a questão específica de quantidade ou qualidade, as duas coisas são importantes. Não adianta você publicar um monte de conteúdo bosta e publicar um monte de conteúdo que as pessoas vão ver que aquilo não faz sentido nenhum. Não adianta você publicar um único conteúdo bom, mas uma vez por semana, porque você também não vai ter resultado. Então, assim, você precisa conseguir trabalhar tanto cadência quanto a qualidade das suas publicações. Agora, o importante é que você tenha uma cadência suficiente para você trabalhar a questão da qualidade das suas publicações. Ou seja, não adianta você, se você não tem algo relevante, aí você precisa considerar que efetivamente esse algo não vai ser postado. Então, não tem relevante, então não posta, é melhor não postar. Posts diários ajuda? Sim. O algoritmo ele leva em consideração a questão da cadência, como eu já falei. Então você precisa trabalhar pessoalmente. E aí, é o seguinte, galera, ó, nós temos 10 minutos finais aqui. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Guarda isso que eu vou falar para você. Guarda isso que eu vou falar para você. Você precisa entender que o crescimento do seu Instagram é o trabalho que vai levar tempo. Não existe atalho. Não existe atalho. Cara, você consegue fazer com que o crescimento seja mais rápido, né? Mas não vai cair seguidores na sua cabeça. As coisas não vão acontecer por um acaso. As pessoas vão seguir você ou seguir sua conta do seu Instagram, da sua empresa, porque você agrega valor para elas, porque você se faz necessário, porque elas se conectam com aquilo que você fala. Então você precisa considerar esse fator que é efetivamente relevante. Então, ou seja, as pessoas que eu estou vendo que estão aqui comigo, que começaram essa live desde o início, e as pessoas que chegaram depois, que vão depois rever essa live que vai estar disponível, as pessoas que começaram desde o início, elas precisam entender que elas passaram 1 hora comigo aqui, e essa 1 hora foi relevante para elas. Então vocês não viram aqui, vocês não têm tempo a perder para ficar ouvindo eu contar historinha, entendeu? Ficar batendo papinho, contando historinha, perdendo tempo, ficar... Se eu não tenho nada relevante para vocês, eu não vou chamar vocês para assistir um conteúdo meu. Eu preciso me preocupar muito com a qualidade do que eu estou postando. Preciso me preocupar muito com a questão do tempo das pessoas. Por quê? Porque assim, a gente tem um pico aqui, 100 e poucas pessoas, só que esse conteúdo depois ele vai ter mais relevância. A gente vai trabalhar esse conteúdo, vai estar disponível para o pessoal assistir de novo. Eu posso pegar uma parte desse conteúdo, baixo esse vídeo, posso recortar, posso trabalhar ele, posso colocar uma parte no feed, uma parte no IGTV mais recortada. Eu tenho muita coisa que eu posso fazer, só que eu só vou conseguir fazer isso se efetivamente esse conteúdo ajudar as pessoas. E esse conteúdo que você posta que ajuda as pessoas fazem com que as pessoas se engajem mais, fazem com que a sua conta vai crescendo, fazem que os seus resultados vão surgindo. O seu resultado de conquista de clientes não deve ser o seu objetivo primário ao fazer um trabalho dentro do Instagram. O seu objetivo primário deve ser gerar valor para as pessoas. A conquista que você vai ter da venda do seu produto, do seu serviço, o que quer que seja, whatever que você está vendendo, a conquista do que você vai ter vai ser algo que vai ser automático no segundo momento. Uma parcela das pessoas que consomem o seu conteúdo, que gerou valor para elas, vão consumir um conteúdo pago, ou vão comprar um produto seu, vão se tornar clientes seus. Se essas pessoas não se tornarem clientes, elas podem indicar o seu conteúdo, podem indicar para alguma pessoa que efetivamente se torne cliente, pode virar um influenciador do seu serviço. Então você precisa entender que o Instagram é algo que você precisa trabalhar diariamente, precisa olhar a longo prazo, não é da noite para o dia. E entenda uma coisa definitivamente. O Instagram, ele é uma ferramenta complementar ao seu site. Ele não substitui o seu site. Aqui é um terreno alugado. Simplesmente o Facebook, que é dono desse negócio aqui, pode simplesmente acabar com a minha conta da noite para o dia. Ele pode simplesmente dizer o seguinte: eu não gostei do Anderson, não gostei do que ele falou e vou simplesmente cancelar a conta dele. E se a minha vida profissional girar em torno de ter apenas o Instagram como canal de resultado, o que acontece? Eu simplesmente vejo meu negócio ruir porque eu estou construindo um prédio num terreno alugado. Ou seja, não é meu terreno no Instagram, não é seu terreno no Instagram. Você precisa entender que você precisa ter alguma coisa que é sua. E o que é seu? Não é o Facebook, não é o YouTube, não é
é o seu site. É o seu site. Então você precisa ter o seu site. Porque você consegue fazer com que as pessoas vão se conectar com um conteúdo maior que você pode colocar no seu site. Então, isso aqui é uma coisa paralela que você faz para você gerar ali engajamento, você gerar condições de ter resultado. E aí, sobre site aqui, a Dinâmica está perguntando, sim, faz sentido para todo mundo tem que ter site. O cara que tem um restaurante aqui de esquina aqui que está precisando ir para os apps para conseguir vender a comida dele, se ele não tiver na internet, ele está perdido. A mesma coisa se aplica em relação à questão do seu site. Mas esse é um assunto que a gente vai falar um outro dia sobre isso. Hoje aqui eu estou focado em falar para o Instagram. Eu tenho 5 minutinhos, e eu quero que vocês falem para mim. Se você, a Rosana que está aqui desde o começo, o Ronaldo que está aqui. Ronaldo é meu fã, né, Ronaldo? Eu vou mandar uma placa para o Ronaldo de reconhecimento, de consumo de conteúdo, porque ele não perde um conteúdo meu. É incrível. E os seus resultados, eu tenho plena certeza que eles vêm de você dedicar tempo consumindo conteúdo. Obrigado, Ronaldo, por acompanhar. Rosana que me acompanha. Otávio Cursino que está desde o começo aqui. O pessoal que eu não consegui lembrar que está desde o começo aqui, que eu estou agradecendo. Eu espero que tenha feito sentido vocês terem ficado comigo até aqui. E, enfim, esse conteúdo só para vocês poderem entender. Eu tive que fazer uma preparação, fiz algumas anotaçõezinhas, mas é um conteúdo que eu vivencio. É melhor você falar de coisas que você vivencia, que você domina, não tentar inventar, falar de assuntos que você não conhece, que você não vivencia, que você não pode de fato agregar valor para as pessoas, porque as pessoas podem se desconectar, entendeu? As pessoas podem te perguntar uma coisa que pode ser uma coisa simples que você simplesmente não consegue entregar porque você não vivencia isso. Então, ou seja, é muito importante que vocês vivenciem isso. A Anne, que está comigo desde o começo também, obrigado. Contadora Mônica, que está sempre comigo, minha amiga Mônica, obrigado. Galera, que chegou no final, volta depois, vai estar essa live disponível para vocês pegarem no meu perfil, volta depois para vocês assistirem esse conteúdo completinho. Nem que você coloque de ladinho, vai só ouvindo, mas é importante que vocês assistam. Enfim, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto nessa. Final de semana aula para perguntas para vocês, tá bom? No YouTube tem muita coisa interessante todos os dias. Meu canal do Telegram, se você não tem um link, pede para mim no inbox que eu mando para você no meu canal do Telegram. E no meu inbox, se tiver alguma dúvida que eu puder responder, eu respondo na hora. Se não puder responder na hora, eu vou responder no final de semana. Eu vou abrir para vocês no sábado, para vocês perguntarem. Obrigado, galera. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.